No silêncio da alma eu te chamo, mãe, e uma luz tão mansa toca o coração. Tuas mãos de calma descansam em mim, e a paz desperta junto à oração. Quando a dor cansar meu caminhar, teu olhar me abriga e faz acalmar. Nossa Senhora Consoladora, te entrego a vida e meu louvor. No carinho que do céu me envolva, eu ouço a voz dizer: tua fé te curou. Vem devagar a luz. Boa noite. Pessoal, vamos acalmando os nossos ânimos. Vamos fazer a nossa oração inicial. Eu já passo os recadinhos e nossa querida Gi está aqui hoje. Queria agradecer imensamente, né? Veio ela e veio mais uma equipe junto aí, né? Muito bom, né? Não, Dente? E obrigado mesmo de coração. Vim aqui hoje de novo, Orlandão, Meneghete, né? Obrigado do coração nosso também. Feche os seus olhos nesse momento, leve o seu pensamento ao Mestre Jesus. Respirem bem profundamente. Solta devagar. Mais uma vez. Isso. Para você ir acalmando. Entrando no estágio de presença. A última vez, respira fundo. Isso, sobe devagar. Mestre Jesus, a ti rendo graças porque o Senhor é bom o tempo todo. Obrigado mais uma vez por essa noite. Obrigado pelo conhecimento que aqui há de ser disseminado, Pai, a todos que conseguiram estar aqui. Que todas as orações aqui realizadas, Mestre Jesus, não apenas cheguem no lar das pessoas que aqui estão, mas cheguem nas casas, nos asilos, nos presídios, nos orfanatos, nos hospitais, aonde vieram, Pai. Que o Senhor console os corações que nesse momento estão gritando. Que o Senhor console os pensamentos que nesse momento, Pai, não se calam, não vai frente aos problemas que cada um vivencia no seu dia a dia, na sua vida. Obrigado, Mestre Jesus, acima de tudo, por esses ensinamentos. Eles moldam o nosso caráter, moldam o nosso ego, moldam o nosso eu. Obrigado, Mestre Jesus, pelo dom da vida, por estarmos aqui hoje, comungando em seu nome, elevando o nosso pensamento, o nosso coração, a nossa oração a Ti. Que essa Mãe Consoladora console, derrame sobre cada um desses filhos, Mãe, a sua bênção, a sua graça, transmute as vossas energias, limpe, Mãe, tudo aquilo que precisa ser limpado dos nossos caminhos e traga, Mãe, a fonte da vida, a fonte da virtude, das boas novas, que seja anunciado, Mãe, na vida de cada um, aquilo que é de melhor, a felicidade, a alegria. Não é que a tristeza, a angústia e as dificuldades nunca vão existir. Elas sempre andaram do nosso lado para que a gente se desenvolva. O segredo para viver uma boa vida é estarmos em constante movimento. E esse movimento precisa ser um movimento de desenvolvimento, do florescimento, do pertencimento. Assim a gente alcança e chega a destinos que talvez nunca imaginamos tocar com os nossos pés e nossas mãos. Mas nunca esqueça, quando tocar com os pés,
e as mãos o destino que nunca acreditou, não esqueça de agradecer aquele que nunca te deixou, aquele que nunca deixou de andar junto de vós, ao seu lado. Às vezes esquecemos, principalmente na alegria, de agradecer aquele que está sempre olhando por nós, nosso Pai Celestial. Então, obrigado, Mestre Jesus, por essa noite gloriosa de hoje. Obrigado, Pai Divino, obrigado, Mãe de Deus. Graças a Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Pois o teu reino, o poder e a glória, agora e assim será. Alguns recadinhos rapidinho, pessoal. A gente tem então a palestra todas as terças-feiras, das 8 até as 9 da noite. A gente tem o passe coletivo ao término da palestra, tá? E quem já se sentir bem, tem a aguinha fredificada no corredor, tá liberado para ir embora. Quem ainda quiser permanecer para tomar o passe individual, permanecer em oração na sala, a equipe da casa vai chamando, vai conduzindo, né? Mediante a quantidade de passistas que tem. Fique à vontade também. Aí, finalizando o passe individual, tome a aguinha, tá liberado para ir embora, tudo bem? Às quartas-feiras a gente tem um trabalho de assistência espiritual, que é a cirurgia espiritual, né? A entrega das fichas é das 6h30 agora até as 7 da noite, por conta da quantidade de pessoas que estão vindo. A gente ampliou uma maca também nas últimas semanas, aí, justamente para ajudar, né, na quantidade dos atendimentos. Às 7 horas a gente tem começado já. A palestra dura em torno de 10 a 15 minutinhos no máximo, né? O Luiz também está fazendo a leitura do Mestre Jesus, de De Luca, que traz um conteúdo maravilhoso, principalmente a nível de despertamento e florescimento, né? E aí a gente já começa a fazer chamamento na sala, tá? Quem quiser vir participar também. Ah, Bruno, qual é o tipo de patologia, de doença? Preciso ter uma doença? Não necessariamente. Se você não estiver bem, venha. Tá com muita ansiedade? Venha. Tá com depressão? Venha. Não tô com nada, tô bem. Vem ajudar, então. Ajudar a recepcionar, não é? Ajudar a recepcionar, dar um bom sorriso para quem chega. Não tem problema, gente. Isso é questão de pertencimento. É você se sentir incluído dentro da sociedade. Porque às vezes você tá bem e alguém também precisa da sua energia. Então não tem problema vir para ajudar também. Assim quem quiser, tá? É um convite indireto, uma indireta vai ser. Nesse dia, pessoal, vestir roupas confortáveis, não vir de decote, vir com uma roupa confortável mesmo, não, evitar vir de saia, tá? No dia, preferencialmente, tentar evitar comer a carne vermelha dependendo da patologia. Se estiver fazendo algum tratamento mais específico de alguma doença, não comer carne no dia. Bebida alcoólica nem no dia e nem no dia anterior, muito menos no dia anterior, tá? É bom evitar. A gente também aceita doação de garrafa de água, a gente faz muita utilização nas quartas-feiras, o pessoal leva como medicamento, né, água fluidificada. E às terças-feiras, às vezes em algum passe específico, receitado aí, né, algum medicamento, o pessoal acaba levando também. E aos sábados a gente está tendo sagradamente, né, todos os sábados aí, nosso bazar das 9 às 11 da manhã. Então, Bruno, mas eu não quero meu roupa de bazar, não tem problema. O seu guarda-roupa está lotado de roupa lá e às vezes você se permitiu comprar uma roupinha nova, né? E aí eu tenho o costume, né? Eu coloquei esse costume com a Patrícia. Se eu compro um tênis novo, eu vou lá, pego o velho e ponho para doação. O velho que, lógico, esteja em boa condição, né? Eu comprei uma calça nova, eu vou lá e dou uma calça pra cá. A gente não só faz a venda do bazar, mas a gente destina para pessoas carentes também, como a gente sempre tem feito, tá? O bolo foi um sucesso, a venda do bolo, né, nossa consoladora. A gente conseguiu arrecadar o fundo aí para finalizar a abertura da documentação da casa, né, para a gente poder começar os outros projetos também. E logo a CNPJ está
ativo já, né? E aí a gente vai startar o segundo projeto aí, que é trabalhar com crianças de 14 a 16 anos, enfim. Aí vem mais novidade tão logo aí. Tudo bem? Certo? Vou passar a palavra para nossa querida Gi. Como que fica aqui então? Aqui, ó. Esse aqui. É só pintar aqui na setinha. Vamos achar o mouse aqui. Aqui. Aqui, pega lá. Vai. Pronto, vamos baixar sozinho. Gi, fica à vontade. É todo seu. Já você. Você quer que eu fale? Quer falar? Não, eu perguntei por causa do... Tá no peixe. Não, deixa eu ficar em paz. Todo mundo tá esperando no fundo? Vocês me escutam. Não, Se não estiver escutando, vocês me alertam. Não? Eu perguntei por causa do vídeo. Se quiser pôr um pouquinho embaixo. Ah, eu nem vi se um lugar assim foi bem melhor, né? Boa noite a todos. Boa noite. Um prazer estar aqui mais uma vez. Obrigada, Bruno, pelo convite. A todo o pessoal da casa que me recebe com muito carinho e confiança. E me permitir mais uma vez estar aqui passando um pouquinho do Evangelho, no qual eu falo que a gente está aqui num bate-papo, numa conversa, não é uma palestra. Porque todos nós aqui estamos aprendendo. Inclusive, eu sou sempre que aprendo mais, porque eu tenho que estudar. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva nessa noite. Agradeço a presença de vocês, quem também vai nos assistir pelo canal do YouTube do Sense. E eu acho que essa noite, dentre todas as tarefas que nós temos, preocupações diárias, a gente tirar um tempinho para estar aqui, elevando, alimentando o nosso espírito, é a melhor coisa que tem. Já é uma demonstração de querer, assim, a nossa evolução agora, né? E então, o tema da nossa reflexão de hoje é do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que vem falando um pouco das riquezas que Jesus nos dá. Por isso, o nome é verdadeira riqueza, do que realmente nós levaremos conosco. Quando a gente pensa em riqueza, a gente geralmente pensa em dinheiro, é a primeira coisa que vem em mente, né? Mas nessa noite eu queria convidar a gente a refletir um pouquinho para uma pergunta diferente. O que realmente é riqueza? E ainda mais do que isso, o que realmente nós levaremos conosco quando nós retornaremos à pátria espiritual? À primeira vista, às vezes pode parecer um tema meio direcionado às pessoas que possuem dinheiro, né? Mas vocês podem até pensar, esse assunto é para mim, porque eu não tenho dinheiro, eu não sou rico. Mas será que Jesus... Mas será que Jesus está realmente falando apenas de dinheiro? Ou será que ele estava falando de algo mais profundo? Porque o capítulo, ele não se chama condenação da riqueza. Ele se chama não se pode servir a Deus e a Mammon. Certamente. E essa diferença, ela muda muito a nossa compreensão, porque ninguém pode servir a dois senhores, não poder servir a Deus e a Mammon. Essa é a frase no Mateus, no capítulo 6, que Jesus afirma. Então, a palavra Mammon, ela é utilizada para representar aquelas riquezas quando elas se transformavam em objetos de adoração. Então você percebe que Jesus, ele não disse que possuir riquezas é um pecado. Ele nunca disse isso. Mas ele disse que nós não podemos servi-las. Porque existe uma diferença enorme entre ter dinheiro e viver para o dinheiro. São coisas completamente diferentes. Existe uma diferença entre administrar os bens e ser escravo deles. E talvez, justamente por isso, que o Allan Kardec colocou esse capítulo entre a parte educacional moral do espírito. Porque isso é algo que a riqueza ela não nos aproxima, ela nem nos afasta de Deus. Ela apenas vai revelar aquilo que nós já temos dentro de nós. Se seu coração é generoso, a riqueza vai ampliar a sua generosidade. Se você é egoísta, a riqueza vai aumentar o seu egoísmo, né? Ampliar. Ou seja, é uma lei de aumento do que você já é. Por isso que Jesus também afirma, em alguns versículos do Mateus,
6:21, pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Jesus não pergunta quantos você possui. Ele pergunta onde está o seu coração. Porque o coração é o que define o verdadeiro tesouro. E a doutrina, ela esclarece muito também nessa parte entre riqueza e pobreza, que são experiências educativas. Inclusive, eu quis trazer, tá meio pequenininho, mas espero que vocês consigam ler. Na questão 808, no capítulo 9 da Lei da Igualdade, Kardec pergunta sobre a desigualdade das riquezas para os espíritos. Então vamos lá. A desigualdade das riquezas não se originará das faculdades, em virtude da qual uns dispõem de mais meios de adquirir bens do que os outros? Sim e não. Da velhacaria e do roubo que dizeis? Mas a riqueza herdada, essa não é fruto de paixões más. Que sabes a esse respeito? Busca a fonte de tal riqueza e verás que nem sempre é pura. Sabes, porventura, se não se originou de uma expoliação ou de uma injustiça? Mesmo, porém, sem falar da origem, que pode ser má, acreditas que a cobiça da riqueza, ainda quando bem adquirida, ou o desejo secreto de possuí-la, o mais depressa possível, sejam sentimentos louváveis? Isso o que Deus julga, e eu te asseguro que o seu juízo é mais severo que o dos homens. E os Espíritos nos ensinam 3 ideias dentro dessa questão. A primeira é: nem toda desigualdade econômica se explica apenas pelo mérito. Então, há fatores históricos, sociais e morais envolvidos. Segundo, mesmo a riqueza honesta pode se tornar um problema. Se despertar algo na pessoa, algum apego excessivo, cobiça ou obsessão de enriquecer rapidamente. E terceiro ponto, Deus não julga a quantidade de bens que possuímos. Já foi falado. Mas ele é a forma de como nós adquirimos, o lugar que ocupa o nosso coração e o uso que fazemos deles. Então isso significa que riqueza não é um prêmio na nossa vida. Também não é castigo, ela é uma oportunidade. Podemos dizer assim? Que ela é uma oportunidade? Porque assim como a riqueza pode ser, a pobreza também pode ser uma oportunidade. Todos nós conhecemos aqui pessoas muito simples, que vivem muito felizes, em paz, praticando bem, como a gente também conhece pessoas muito ricas, profundamente infelizes. Logo, a felicidade e o patrimônio nunca caminham obrigatoriamente juntos. E a riqueza é apenas um instrumento na nossa caminhada. Porque o que realmente faz parte é o que nós fazemos ao uso delas nessa caminhada. E aí eu pergunto a vocês, tudo aquilo que eu chamo de meu, realmente é meu? Minha casa, meu carro, minha profissão, meu salário, Não. minha inteligência, minha saúde, é meu? Será? Ou tudo isso foi apenas confiado por Deus durante algum tempo para nós? Sim. Ainda no capítulo que a gente está em estudo, os Espíritos nos lembram e nos fazem uma advertência dentro disso. Deus, justo e severo, vos dirá: que fizeste, econômico infiel, dos bens que eu te confiei? A palavra econômico, ela significa administrador. Deus não nos entrega apenas dinheiro. Ele nos entrega oportunidades diariamente. Ele nos entrega inteligência, tempo, saúde, conhecimento, relacionamento, profissão, e nos ajuda a constituir riqueza também, dependendo do que você faz. Mas aí talvez alguém diga, mas eu não tenho dinheiro para ajudar ninguém. Será que você também não tem dinheiro para ajudar ninguém? Porque você saber ouvir alguém é rir. Quem pode visitar um enfermo é rir. Quem conhece o Evangelho é imensamente rico. E quem tem fé já recebeu um patrimônio aí muito grande, extraordinário ali na Terra. Então você também é rico, de outras maneiras. Por isso, nós todos aqui
nós responderemos diante de Deus não pela quantidade de bens que nós temos, mas pelo modo de como nós utilizaremos e utilizamos aquilo que nós recebemos dele. Tem na parábola de talentos, lá em Mateus 25, Jesus conta uma história de um homem rico que, ao viajar, ele confia seus bens aos servos. Então, um recebe 5 talentos, o outro recebe 2 e o outro recebe 1. Os 2 primeiros multiplicaram seus bens e o último escondeu o dinheiro também. E aí, quando ele retornou, ele perguntou: o que vocês fizeram com aquilo que receberam? E essa é a grande pergunta que Deus faz para nós. O que você fez com aquilo que você recebeu? Não importa se a gente recebeu muito ou se a gente recebeu pouco. O que importa é como a gente fez florescer aquilo que a gente recebeu. Ou como a gente trabalhou aquilo que nós recebemos. E a maioria das vezes, nós achamos que o problema da riqueza é possuir. Né? A grande maioria a gente acha que se a gente possui riqueza, a gente tem algum problema. E Jesus fala que o verdadeiro perigo, ele está no apego. Lá nas instruções dos Espíritos, também no livro no Evangelho segundo o Espiritismo, ele continua. Se, pois, sentis vossa alma dominada pelas cobiças da carne, dai-vos pressa e alijai o jugo que vos oprime. Observe que os Espíritos não dizem se possuís riquezas. Eles dizem se a vossa alma está dominada. Então, o problema está no interior. Porque é possível viver pobre e ser escravizado pela ambição, como é possível ser rico e ter uma liberdade interna no seu interior. Tudo depende do valor que nós damos aos bens materiais. Por isso que Jesus não condena a prosperidade. Ele condena a escravidão do coração. E talvez essa seja uma das reflexões mais importantes de nós refletirmos essa noite. Que é, quem está servindo a quem? Eu utilizo os bens materiais ou os bens materiais utilizam o meu dever? Se Deus nos concede recursos, se a riqueza pode ser uma prova, se somos apenas administradores de tudo isso que nós temos, qual então o emprego que Deus espera que façamos com essa riqueza? E é justamente no capítulo 16, intitulado O Emprego da Riqueza, que foi uma mensagem do espírito Cheveros, recebida em 1861, Cheveros não começa falando de dinheiro, ele começa falando de amor dentro dessa mensagem, porque todo o problema da riqueza, na verdade, é um problema no coração. E Cheveros escreve: procurais nestas palavras, amai-vos uns aos outros, a solução do problema. O rico deve dar ao seu supérfluo, faze mais, dá um pouco do que te é necessário, porque aquilo de que necessitas ainda é supérfluo. Quando eu li essa passagem, ela me chamou muita atenção, por isso que eu quis trazer ela aqui nesse nosso bate-papo, porque a gente sempre encontra uma justificativa para dizer que nós ainda não podemos ajudar alguém. Então, quando eu ganhar mais, eu vou ajudar. Quando a minha vida estiver mais organizada, eu vou ajudar alguém. Quando sobrar um pouquinho mais de dinheiro, eu vou fazer isso, né? É curioso que esse quando ele nunca chega. Vocês já pararam pra pensar? Ele nunca vai chegar. Parece que nunca vai chegar, né? Porque as nossas necessidades, elas vão aumentando na mesma velocidade que aumentam os nossos recursos. E Cheveros nos convida a fazer uma pergunta sincera para nós mesmos. Do que realmente nós precisamos para viver? Vocês já pararam para pensar? Para você viver do que realmente você precisa, do que você tem? Nós vivemos numa sociedade que confunde necessidade com desejo. Necessidade é aquilo sem o qual nós não conseguimos viver dignamente. O desejo é aquilo que nós gostaríamos de possuir. Quero melhorar meu carro, quero, né? Sempre, esse é o supérfluo, é o desejo.
E não tem problema nenhum em ter desejo. Deus já falou, né? Jesus não julga quem quer riqueza, quem busca riqueza. O problema é quando os nossos desejos começam a ocupar maiores espaços dentro de nós. E é por isso que Jesus nos convida à simplicidade, não à miséria, não ao abandono da vida material, mas é à liberdade. Porque somente quem é livre consegue repartir o que tem. E toda riqueza parada, ela perde a sua finalidade. Assim como, imagina uma nascente nascendo, que deixa a água correr e apodrece, a riqueza também precisa circular. Ela precisa produzir benefícios, ela precisa aliviar sofrimentos, ela precisa gerar oportunidades. E Jesus nunca pediu que nós abandonássemos os nossos bens, mas ele pediu que ninguém fosse escravo deles. Por exemplo, Zaqueu. Zaqueu era chefe dos publicanos. Zaqueu está no Lucas 19. Ele era o chefe dos publicanos, ele era um homem muito rico na época. E quando ele encontrou Jesus, algo mudou profundamente dentro dele. Ele nunca recebeu uma ordem para ele vender tudo que ele tinha. Mas a transformação dele nasceu espontaneamente do seu coração. E ele declarou: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se defraudei alguém, restituo 4 vezes mais. Jesus não começa falando de dinheiro. Ele falou que ele toca o coração de Zaqueu. E quando o coração muda, a relação com a riqueza também muda. E aí Jesus respondeu para ele: hoje houve salvação nessa casa. Porque Jesus conhece o nosso coração, o nosso interior. Cheveros continua escrevendo: alivia primeiro, em seguida informa-te e vê se o trabalho, os conselhos, mesmo a afeição, não serão mais eficazes do que a tua esmola. E a doutrina nos traz um equilíbrio tão grande que ela nunca despreza a assistência material. Porque quem tem fome precisa comer, quem tem frio precisa de um agasalho e quem sofre precisa ser socorrido. Jesus fazia isso, né? Mas eu acho que a caridade ela não termina aí. Ela continua quando nós ajudamos aquela pessoa a recuperar a sua autonomia. Quando a gente recupera a dignidade dela. Porque o objetivo e a caridade de ser cristão não é criar dependência, é restaurar, igual eu falei, a dignidade de cada um. E às vezes nós pensamos que a maior ajuda é financeira. Então eu vou ajudar aquela pessoa financeiramente. Mas há pessoas que precisam de muito mais oportunidade do que doação. Uma vaga de emprego, um curso, uma palavra de incentivo, uma orientação, um abraço. Quantas pessoas são mudadas por uma existência por causa de uma palavra? E Cheveros continua, que é lindo esse texto. Derrama em torno de ti os tesouros da instrução. Derrama sobre os teus irmãos os tesouros do teu amor, e eles frutificarão. Nem toda riqueza cabe na nossa carteira. Talvez a maior riqueza que nós possuímos seja justamente aquela que ninguém pode roubar da gente. Conhecimento, a fé, a experiência, o amor, a serenidade. Vamos pensar aqui na questão da doutrina espírita mesmo, do qual a gente está falando hoje. Quantos de nós aqui chegamos a uma casa espírita trazendo dores? Quantos? Não vem aqui por medo, por luto, por culpa. E aqui dentro a gente encontra esclarecimento, esperança, consolo. Isso também é riqueza. Talvez seja a maior de todas. Porque o dinheiro ele melhora as circunstâncias, mas a verdade liberta as nossas consciências. E é por isso que Jesus afirmou do que realmente precisamos para viver.
Se recebemos essa riqueza espiritual, será que nós podemos guardá-la só para nós? Ou será que Deus também espera que nós compartilhemos essa experiência, essa riqueza que cada um tem? Talvez você venha com uma conversa fraterna com alguém, uma visita a uma amiga que tanto necessita, chamar alguém para um estudo. Todos nós aqui podemos repartir alguma coisa com alguém, porque todos nós somos ricos em alguma área da nossa vida. Todos nós. Em alguma área você é rico. E aí, Jesus traz outra passagem em Mateus, que um jovem se aproxima dele e fala: Mestre, que bem farei para alcançar a vida eterna? Jesus recorda os mandamentos para ele, e o jovem responde que já observava esses mandamentos desde a juventude. Então Jesus disse: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres. Terás um tesouro no céu, depois vem e me segue. E o evangelho proclama: o jovem retirou-se triste, porque possuía muitos bens. À primeira vista, nesse trecho, parece que Jesus está mandando todo mundo vender o que a gente tem para ir para o céu, né? Mas não é isso. É porque Jesus conhece o nosso coração. Porque a prova disso é que Jesus não fez esse mesmo questionamento a Zaqueu, porque ele conhecia o coração de Zaqueu. E quando o jovem foi apertado, ele viu que o problema dele eram as propriedades. Era o apego que ele tinha. Jesus sabia que ele tinha um apego. Jesus não pediu a Zaqueu, ele não pediu a José de Arimateia, ele não pediu a Nicodemos. Cada espírito recebe o remédio de que necessita. Então, para aquele jovem que negou, a riqueza havia se tornado um obstáculo dentro do crescimento espiritual dele. A riqueza ocupava o primeiro lugar na sua vida. E o Evangelho diz que Jesus não ficou zangado. Ele também não condenou a atitude dele. Disse apenas que virou e foi embora triste. Porque toda vez que nós colocamos alguma coisa na frente de Deus, nós perdemos a nossa verdadeira essência, a nossa verdadeira alegria. Nem tudo o que nós recebemos é definitivo. Aliás, nada do que nós recebemos é definitivo. Tudo é um empréstimo divino. A nossa inteligência é um empréstimo divino. A nossa saúde é um empréstimo divino. A nossa profissão, a nossa família é um empréstimo divino. Nosso tempo é um empréstimo divino. Nossos recursos materiais também. E tudo isso foi nos confiado por um período. E um dia nós prestaremos contas disso. E essas prestações, elas não devem ser vistas como um castigo para nós, mas como uma consequência natural dos nossos atos. Lá na parábola, o Senhor volta a chamar cada servo e pergunta quem foi fiel. Isso muda completamente a percepção, porque Deus nunca fará comparações entre nós. Cada um tem seu caminho, cada um tem sua vida, cada um tem suas riquezas, cada um tem suas pobrezas. Ele vai perguntar para a gente exatamente aquela primeira frase. O que você fez com aquilo que eu lhe confiei? E seja você empresário, médico, vendedor, dona de casa, aposentado, um jovem, para qualquer um. Então a gente pode perceber que essa palestra ela não é sobre dinheiro. Aliás, nada é sobre dinheiro nessa palestra. Mas ela seja muito mais sobre talentos espirituais. Porque todos que estamos aqui hoje, nós recebemos um dom. Seja o dom da palavra, o dom da organização, o dom da facilidade de acolher, de evangelizar. Outros que consolam, outros que trabalham na casa espírita limpando a casa. É um dom também. E nenhum talento foi concedido para nós para benefício exclusivamente pessoal. Nenhum. E lá no Livro dos Espíritos, na questão 886, Kardec pergunta qual é o verdadeiro sentido da caridade segundo Jesus. E eles respondem a famosa frase:
benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições e o perdão das ofensas. Não aparece o dinheiro, porque a primeira riqueza que Deus espera de nós é a riqueza moral. E nós podemos oferecer benevolência, podemos oferecer perdão, podemos oferecer a esperança, porque são tesouros que nunca acabam. Quanto mais nós repartimos, mais eles crescem dentro de nós. Em paralelo junto ao Evangelho, eu quis trazer um pouquinho das obras de Chico, em que Emmanuel fala um pouquinho da riqueza também. Para complementar, né? Ele encontra aí uma ideia recorrente, eu encontrei uma ideia recorrente nesses dois textos, que a riqueza não deve ser vista como um privilégio, Emmanuel nos traz, mas como uma oportunidade de serviço. E ele fala que dinheiro é um excelente servidor, mas é um péssimo senhor. E quando administrado com equilíbrio, ele alimenta, educa, socorre e promove o progresso. E quando idolatrado, ele produz orgulho, egoísmo e sofrimento. Então, vocês podem perceber que ela está em plena sintonia com os ensinamentos de Jesus. Porque o problema nunca esteve na moeda, mas é no coração de quem a segura. Por isso que Emmanuel insiste em seus textos em trazer que toda prosperidade ela deve ser acompanhada com muita responsabilidade. Porque quantos maiores são os recursos que nós temos aqui na Terra, maior é o compromisso com o bem que nós temos de ter. E aí, talvez... A água está só um golinho. E aí, talvez nesse momento, alguém daqui pode estar pensando, mas eu levo uma vida simples. O que essa mensagem vai mudar para mim? Muda tudo. Porque todos nós aqui podemos fazer uma pergunta quando chegarmos na nossa casa. Que é... Opa, acho que eu pulei aqui. Eu fiz um slide. Eu pulei o slide. Quais as riquezas que Deus colocou em minhas mãos? Quando chegar na sua casa hoje, pare e pense, quais são as riquezas que Deus colocou nas minhas mãos? Talvez pode ser seu trabalho, talvez pode ser sua família, talvez pode ser sua saúde, por que não? Sua capacidade de ouvir alguém, o meu conhecimento profissional, da minha mediunidade, do meu tempo. E aí surge uma outra pergunta para a gente fazer quando a gente chegar lá. Eu estou utilizando essas riquezas apenas para mim ou também para o bem do próximo? E aí, essas perguntas vão começar a transformar a nossa vida. Nós vamos criando outras perspectivas do que a gente imaginava. Porque ela vai deslocar de quanto eu tenho para como eu estou utilizando aquilo que eu tenho. E aí a gente pode levar em conclusão... Deixa eu... Perdi aqui, gente. Essa. Qual a riqueza que levaremos conosco? Ou o que verdadeiramente nos pertence? Porque nós dizemos minha casa, meu carro, minha conta bancária, minha empresa, minha profissão. Mas se a gente refletir bem tudo que já foi falado, tudo isso aqui vai ficar na terra, cara. E o Allan Kardec, ele pergunta aos espíritos sobre propriedade. E ele nos fazem compreender que, obviamente, os bens materiais são transitórios. Somos administradores, nós somos seus administradores durante a nossa existência corporal. Mas não somos proprietários eternos deles. Não tem aquela frase conhecida? Ninguém leva os bens materiais no caixão? Né? Ninguém vai levar o caixão, os bens materiais? Pois é uma verdade.
E aí o Espiritismo vai um pouquinho além ainda. Ele ensina que nós levamos conosco aquilo que nós nos tornamos aqui no plano terreno. Isso é o que nós vamos levar. Nós vamos levar nossas virtudes, nosso amor, nossa paciência, nossa humildade, nossa fé. Levaremos o bem que nós fizemos aqui. O conhecimento que nós transformamos em ação. Os corações que nós ajudamos aí a consolar. Porque todas essas riquezas que eu falei são patrimônios do espírito. Não de bens materiais, do próprio espírito. Jesus não falou, Jesus nunca falou, ajuntai riquezas na terra. Mas ele disse, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem. Ajuntai tesouros nos céus. Mas que tesouros são esses, né? Ele está falando que não posso ter dinheiro da riqueza conforme o meu uso, mas são as virtudes que ele está querendo dizer. Os tesouros do céu são as nossas virtudes. É a caridade, é o amor que é colocado em movimento. É o bem que nós realizamos sem ninguém estar vendo. É aquela visita que a gente faz ao enfermos. É uma cesta básica entregue com respeito. Uma palavra de consolo ali oferecida a quem estava prestes a desistir da vida. É um perdão concedido quando o orgulho diz para não perdoar. E esses tesouros ninguém pode destruir. Eles são seus. Imagine hoje se Deus nos permitisse voltar ao plano espiritual hoje, agora. Opa, acabou aqui para todo mundo. Vamos voltar. Nenhum de nós aqui vai levar o saldo da conta bancária. Nenhum daqui vai levar uma escritura da casa. Nem o automóvel. Nem os títulos profissionais que você conquistou aqui na Terra. Tudo isso vai permanecer aqui. Mas uma mãe vai levar o amor que se dedicou aos filhos. O pai vai levar o exemplo que ele deu para a família dele. O trabalhador vai levar a honestidade que ele exerceu a sua profissão. E o voluntário vai levar as horas de serviço que ele deu ao próximo. Até botei aqui que um expositor espírita levaria o esforço sincero de estudar e levar o evangelho para quem necessita. Porque tudo isso faz parte do espírito. E por isso que Jesus nunca mediu o sucesso pela quantidade de bens. Ele sempre mediu pelo tamanho do amor de cada um. E lá no início da palestra, vamos ver se vocês lembram, que tem aquela famosa frase que fizeste quando um infiel com os bens que eu lhe confiei. Que ele até explicou que como é um administrador. Eu queria voltar um pouquinho nela, porque Jesus não pergunta quanto a gente acumulou, nem o quanto a gente deixou para os nossos herdeiros. Ele pergunta o que eu lhe fiz com aquilo que eu lhe confiei, né? Porque isso vale para todos nós. O que eu fiz com a inteligência que ele me deu? O que eu fiz com o tempo que ele me deu? O que eu fiz com a saúde que ele me deu? O que eu fiz com a profissão que ele me deu? Como a doutrina chegou até mim? O que eu fiz com ela quando ela chegou até mim? Talvez essas perguntas sejam perguntas que a nossa própria consciência nos trará em algum dia na nossa vida. Seja ela algumas do lento da morte, muitas pessoas têm o lento da morte. Espero que nós tenhamos antes dessa consciência. Porque isso não é um julgamento externo. Ela vai ser um encontro sincero conosco mesmo, no nosso autoconhecimento. E aí, tô quase encerrando, para finalizar, eu queria lembrar de uma imagem muito simples, né? Imagina uma árvore carregada de frutos. A árvore, ela não come os próprios frutos. Ela doa os seus frutos. A fonte de água, ela não bebe da sua água. Ela mata a sede de quem passa por ela. O sol não guarda a sua luz. Ele ilumina e brilha para quem precisar. E talvez seja isso que Deus espere de nós. Que nós sejamos árvores que alimentam, fontes que saciam
e luzes que iluminam. Cada um com o recurso de que recebeu durante a caminhada. Uns receberam muito dinheiro, né, Odete? Outros receberam uma muita inteligência, outros receberam uma grande sensibilidade, capacidade de ensinar, facilidade de acolher, tudo aquilo no qual nós já conversamos. E nenhuma dessas foi concedida para o seu benefício próprio. Nenhuma. E para concluir, lá na parábola dos talentos, o servo que utilizou bem os seus recursos, o Senhor diz: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no teu gozo do teu Senhor. Então que nós possamos voltar à nossa pátria espiritual e ouvir essas mesmas palavras que ele recebeu. Não porque nós fomos os mais ricos, nem os mais inteligentes, nem os mais conhecidos, mas porque nós procuramos ser fiéis aos recursos que Deus nos colocou em nossas mãos. Que nós aprendamos a transformar que dinheiro em auxílio, conhecimento e esclarecimento, tempo e serviço, afeto em consolo e toda a riqueza que nós possuímos em algum instrumento de amor. E para finalizar, eu queria deixar essa frase, porque no final da vida, a única riqueza que verdadeiramente permanecerá conosco será aquela que conseguimos transformar em caridade. Essa é a mensagem que eu queria passar para vocês hoje. Perguntas? Pode perguntar já? Pode começar a perguntar? Você viu o que eles vieram, né? É pra isso, ó. Pra me botar no encruzilhado. Tirando foto pra poder perguntar. O Birajala, quando esteve aqui, ele falou sobre a caridade. Ele comentou também sobre a nossa relação com o dinheiro, com a riqueza, né? Apesar que você trouxe a riqueza aqui, você não está falando de dinheiro, né? Mas é porque nós acostumamos a ouvir que dinheiro não traz felicidade, né? Então, a gente tem essa relação e também a relação de que às vezes a gente sofreu e a culpa é da sociedade, então eu não vou doar isso aqui, não vou fazer doação, não vou fazer caridade e tal. Problema do governo, aí que tem que resolver. Então, é sobre isso também, da gente começar a refletir, e você, com uma sensibilidade imensa, trouxe isso pra gente, né, que é sobre a nossa relação com a riqueza, e né, transitou aí também na riqueza material. Parabéns, legal, muito bom, viu? Tem que trazer um pouco, porque é isso, é o que a gente não leva. A gente não vai levar nada. E eu acho que é porque a gente se julga, às vezes, quando a gente está conseguindo, se a gente não está sendo contrário à simplicidade que Jesus prega. Muitas pessoas pensam isso. E Jesus veio trazer que ele não é contra a riqueza, mas é o que você faz com ela. Então, se ele te dá uma oportunidade nessa vida de ser muito rico, que você distribua a sua riqueza para quem necessita. Tem um arquétipo muito forte na parábola do talento, nas parábolas dos talentos, que se a gente conseguir interpretar isso na nossa vida, a gente resolve qualquer problema. Não é só financeiro, resolve o problema da nossa vida. Que é quando o primeiro recebeu, ele logo saiu. Então ele fala sobre atitude. Às vezes a gente pensa em desistir o tempo todo por conta dos problemas. E a parábola do talento, se vocês lerem, tá lá dessa forma. Assim que o primeiro recebeu, ele logo saiu. Foi o que mais multiplicou? Sim, porque Deus deu a capacidade a cada um. Todos tinham a capacidade. Só que aí vem a preguiça, a avareza, a inveja, o medo, a angústia, a vaidade. Então, o que nós precisamos aprender, na verdade já foi escrito há 3.000 anos, veio Kardec também decodificou para nós, só que a gente, como ser humano, obviamente em desenvolvimento, a gente tem essa dificuldade de entender que assim, a vida é um constante movimento, é não parar. Você viu, ele mesmo falou que o dinheiro não nasceu para ficar parado. Movimento. Ele tem que girar. Então, se você tem que dar emprego,
Então, esse seu emprego já está gerando outra volta em outra pessoa. Ela vai estar rendendo disso, vai girando. A vida é isso. Na casa espírita, isso em todo lugar. Todo Por lugar, favor, todo lugar. Casa espírita, quem vem ajudar, seja para um bazar, seja para um Qualquer atendimento, seja coisa, para uma isso gira. recepção. Outra pessoa vem que Isso. ajuda a manter a casa, que ajuda outras Isso. pessoas, ela está usando a roupa. Isso vai girando, né? É um ciclo. E que a gente não se esqueça que o talento é tudo aquilo que Deus nos propiciou. A inteligência, a habilidade de falar, a habilidade de escrever, uma profissão. Então, quando a gente recebe esse talento, imediatamente, como o Bruno falou, a gente tem que sair para administrá-lo, para colocar em prática, ter a atitude de usá-los em benefício do próximo. Aí, para Não mais- ser refém dele. Para refletir, cada um tem um talento aí. Ó. Todos Pode ser que deve temos. até Todo escondido. mundo. Todos temos, não um, vários. vários talentos. Todo mundo tem. Talvez você tenha uma paciência maior do que outras pessoas. Joana, Por que não trabalhar? Nelter, Por que não trabalhar essa paciência ajudando alguém a tê-la às vezes? O mínimo que você faz pra lá já é muito. É o mínimo pra nós. Mas lá a gente eu acho tá que vendo nem é pra lá. O mínimo que você faz pra alguém aqui. Eu tô Seja falando numa pela questão conversa que a que gente vai desistiu levar. da morte, que poderia estar pensando em se matar. Sim, muitas né? das vezes. E a gente não sabe o que passa dentro de cada Uma um. palavra salva uma Salva, muda um tudo. abraço. Um olhar, um abraço. olhar, Às vezes não precisa nem falar nada. A pessoa se sentir vista, né? Não precisa falar não. Não olhando. Somente quando você faz o trabalho voluntário que você tem essa Sim, A essa gente, percepção. assim a gente percebe. sai de lá. Oh, que legal. Nossa, a gente sai assim, sabe, cheia de vida. É como um carro, às vezes a gente precisa, aquele carro meio tá parado, você dá um tranco nele, ele pega e o trabalho voluntário é a mesma É a coisa. mesma coisa. Depois você vai uma É a vez. mesma coisa. Você vai sair pegou, mas a gente sai de lá cansado. voltou o cansado movimento de físico. novo, toda Mas é vez uma ele gratidão tão grande. definição ele pega. Você vê ali que como a gente é grato na vida. Sim. Como as pessoas têm problema e você não tem nada para ajudar. E como é bom ajudar as pessoas. Nossa, é maravilhoso. Hoje eu queria fazer um comentário. Consolei lá, né? Você jogou muitas pulgas atrás das nossas orelhas. Eu fiz vários Você questionamentos fez, que eu faço pra mim também. você fez muitos questionamentos e certamente a gente vai levar para nossa vida, porque às vezes a gente, particularmente, não se conhece, não sabe aquilo que tem de bom, a gente não se olha, a gente se cobra demais e não se olha como essa riqueza, porque a gente fica preso Ou busca tanto, né? ou busca tanto, né? Fica preso naquilo que põe na nossa cabeça, que a família quer, que as pessoas valorizam, que a gente esquece de buscar o que é importante. Eu acho que são 2 pontos que eu diria que são importantes. Primeiro, que a gente não se compare com ninguém, porque é muito comum a gente se colocar no lugar do outro, ver a riqueza material que o outro tem, quando na verdade o outro daria tudo que ele tem material para receber um abraço, que é o que a gente tem a todo Sim. momento e não valoriza. Sim. Então, primeiro, olhar para isso, com essa sensibilidade desses olhos de quem tem olhos para ver. Segundo, a confiança em Deus. Quando a gente coloca confiança em Deus e sabe que a gente tem o que a gente precisa para o momento, a gente se torna grato. Que a dor é necessária, que a escassez material é necessária, que a abundância material é necessária, Tudo é necessário. com a confiança em Deus, né? Quando a gente coloca essa confiança em Deus, que a gente tem o que a gente precisa, e Ele é um Deus bondoso que dá pra gente o que a gente precisa. A gente para de olhar para o lado, para de pedir mais, para de exigir muito mais, porque o que a gente tem já é o suficiente. Os desejos, né? Tudo que a gente tem já é as suficiente. necessidades. A gente E quando a gente começar a ser grato, começar a olhar com gratidão para tudo, como um banho quente, como um abraço carinhoso, como comer um pedaço de pão com manteiga simples, isso é rico, isso é riqueza. Deitar na sua cama, É, então fica um então- lençol cobertando. Tem gente que tá Isso serve para todos nós. Então, assim, a gente vai para casa, depois de um dia, assim, que você trouxe, cara, delicioso. Muito conhecimento, muita
Muita reflexão, né, Pedro? E essa gratidão é sobre tudo que ele nos propicia. É. As coisas boas e as ruins. Sim. Todas elas são E necessárias aí que mora a confiança. para nós, necessárias para o nosso desenvolvimento, tanto as coisas boas quanto as ruins. E aí que mora a confiança em Deus. Né? Porque nós já somos abastados, né? De ter amigos, de estar numa casa espírita, de termos os olhos desnudados pela verdade da doutrina, nós já somos felizes. É isso que ele fala. Mesmo falando. Mais alguém? Vai lá, Felipe. Eu não sei falar. Então canta pra nós. Canta, Toda. Se você tem palácios com cristais a cintilar, o sol do amor a iluminar, construa sua vida sem revolta ou amargor. Não deixe a desventura se aproximar. Quando o inverno da vida lentamente o envolver, ainda o calor do teu passado irá aquecer sua alma envelhecida, mais feliz a oferecer paraísos de luz, paraísos de luz, paraísos de luz e amor, e amor. O silêncio da Lindo. eu te chamo. E uma luz Mais alguém, pessoal? Tá? Essa palhaça. Parabéns. Obrigada. Foi com muito carinho que eu fiz. Hoje eu vou convidar você para fazer a oração Ah, final. claro, claro. Quem for da base, se quiser se posicionar. e a paz desperta. Obrigado mesmo, viu, gente? De coração. Dois maravilhosos. Já tá no top dos profissionais que conhecem aí, né? Ele já começa ali, ó. Tá lá. RH vai Tava com o piano dele falou assim: tá voando, menino, hein? Obrigado mesmo, de coração, viu? Fechem seus olhos nesse momento. Elevem o seu pensamento ao Mestre Jesus. Colocando tudo aquilo que a Gi trouxe hoje de conhecimento. Entenda isso como um momento maravilhoso, uma noite maravilhosa que internalizou em seu coração. Coloque isso em prática na sua vida. Siga com isso no seu caminho e verá sempre coisas grandiosas acontecer na sua vida. Obrigado mais uma vez, de coração mesmo, por todo o conhecimento que você principalmente me trouxe hoje. Fique à vontade, viu? Então vamos fechar os nossos olhos, mentalizar o nosso Pai maior, nosso irmão Jesus, nossa Mãe Santíssima e também nossa querida Nossa Senhora Consoladora. Esse momento que protege esta casa. Agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, por tantas outras oportunidades de não estar, nós estamos aqui, aprendendo a cada dia como nós podemos evoluir, como nós podemos amar mais, confiar mais e ajudar mais. Nós possamos sair daqui hoje com mais um aprendizado, que possamos dividir o que nós aprendemos aqui com outras pessoas. Que foi o que aprendemos hoje, tudo que temos não é nosso, é para dividirmos. Então vamos rezar a oração que o Pai nos deixou. Pai nosso, Que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos de todos os males. Porque meu reino, poder, a nome e a glória, hoje e para sempre. E assim seja, e assim sempre será. Que possamos voltar em nossas casas com o coração aquecido, com gratidão por tudo que aprendemos. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Quem já se sentir bem, grave. Quem quiser aguardar, fique à vontade. O pessoal já chama, tudo bem? Faz o pessoal. E meu louvor no carinho que do céu me envolva. Eu ouço a voz dizer: tua fé te curou. Mãe que acolhe, mãe que ilumina, em teu amor tudo encontra harmonia.